Capítulo 15. Depois que o trem da Amber partiu e que ela havia realmente ido embora, sentei-me no carro e tive um pequeno surto enquanto repensava todas as minhas decisões até ali. Primeira, eu tinha rompido com Matthew. Segunda, sentia uma saudade enorme do Sal. Terceira, tinha aberto mão de uma vida sensata em Oxford e saltado no grande desconhecido que era morar na Cornualha. Quarta, eu não tinha nenhum amigo num raio de 500 quilômetros. Quinta, teria que enfrentar Ruth no dia seguinte e seria um horror. Depois disso, respirei fundo, contei até 10 e tornei a expirar. E aí telefonei para Rachel, a australiana, e lhe ofereci um emprego. Legal, disse ela. Quando quer que eu comece? Amanhã de manhã, às 9h30? Pode contar comigo. Desliguei o telefone. Bem, ao menos isso estava resolvido. Pouco depois meu celular apitou com uma mensagem de texto. Vou levá-la para cear amanhã. Pego você às 7. Beijos. R. Ponto. Eu não sabia bem por que Ruth dera para chamar a refeição noturna de ceia. Assim, de repente, devia achar que isso a fazia parecer mais classe média do que ela realmente era. Lá em casa sempre fora chá durante toda a nossa infância, mas pronto, eu não ia entrar em picuinhas a respeito de ser levada para cear, mesmo que fosse por minha arrogante irmã mais velha. Dirigi de volta para o café, calma e contemplativa. O sol ia se pondo e o céu estava rajado de faixas roxas e carmesim. Agora sou só eu, falei em voz alta, só eu. As palavras não soaram tão assustadoras quanto tinha previsto. Na verdade, me surpreendi ao sentir um lampejo de empolgação. Amber tivera razão naquela manhã, ao dizer que não achava que eu tivesse sido feliz em Oxford. Olhando para trás, eu também achava que não. Sim, estivera fazendo todas as coisas certas, procurando agradar Matthew e meus pais, com minhas escolhas de carreira, mas na verdade, a ideia da formação para o magistério tinha me deixado morta de tédio, sufocada. Bem, agora não havia ninguém me sufocando, ninguém me mandando fazer nada. Estava tudo inteiramente a meu critério, as tentativas e as vitórias, os fregueses, os custos e os bolos. Sentindo-me animada, ainda que ligeiramente apreensiva, pus a música para tocar e cantei alto em todo o trajeto de volta para Caron Bay. Ou melhor, como estava começando a pensar nela, de volta para casa. Quando finalmente estacionei o carro, já eram quase 10 horas da noite e o céu estava bem escuro. Eu gostava do quanto a escuridão era muito mais profunda e aveludada ali, à beira-mar. Não havia toda aquela poluição luminosa que se via em Oxford, o brilho âmbar e nevoado que significava que o céu nunca chegava propriamente a seu tom negro como o breu. Ali na Bahia, a escuridão praticamente engolia as pessoas. O mar era de um tom líquido e profundo, e era possível sentir seu aroma salgado e ouvir suas ondas ritmadas melhor do que se conseguia vê-las. Naquela noite, a lua não passava de uma nesga brilhante,
e estrelas prateadas salpicavam o céu de carvão. Tranquei o carro depressa, olhando em volta e me sentindo nervosa, conforme meus olhos se esforçavam inutilmente para enxergar os cantos sombrios do estacionamento. Era maluquice, já que esse lugar era com certeza muito mais seguro do que nossa antiga rua em Oxford, mas mesmo assim fiquei com todos os sentidos em alerta. Ao contornar os degraus que levavam ao deck e à entrada principal do café, parei de repente ao chegar ao meio da escada e ouvir um movimento mais acima no deck. Um farfalhar. Meu coração disparou e segurei com força o corrimão, enquanto a adrenalina entrava na minha corrente sanguínea. Seriam ratos? O vento soprando alguma coisa? Ou uma pessoa? Será que Saffron e sua família tinham voltado em busca de vingança? Subi os 2 degraus seguintes às pernas bambas e vi, horrorizada, que havia de fato uma pessoa no deck. Ai, que droga! Disse a pessoa com uma voz jovem e assustada, ao erguer os olhos para mim. Era a garota que eu vira antes, a garota sem teto, que tinha dormido ao relento no deck algumas vezes. Agora estava meio dentro e meio fora do saco de dormir, como que se preparando para fugir de novo. Mas eu bloqueava sua passagem. Desculpa, disse ela, lutando para se levantar e agarrando sua cama improvisada. Sinto muito mesmo, vou embora, não se preocupe. Não, está tudo bem. Falei sem me mexer. Fiquei tão aliviada por não ser um maluco prestes a me atacar que minhas pernas pareceram fraquejar. Você não precisa ir embora. Olha, está com fome? Você comeu alguma coisa? Ela me olhou desconfiada. Seu rosto estava quase todo na sombra, mas toda a sua postura era arisca e defensiva. Os braços estavam colados ao corpo e pude perceber como estava tensa, como queria fugir. Entre, falei, quando ela não ofereceu nenhuma resposta. Procurei a chave da porta na bolsa. Entre e coma alguma coisa pelo menos. Temos uma porção de pastéis de forno que sobraram e bolo. Ainda assim ela relutou. Subi para o deck e notei que ela se encolheu afastando-se de mim. Eu também estava tensa. Realmente não queria que ela tornasse a sair em disparada. Não conseguia deixar de me sentir parcialmente responsável por ela, sabendo que a garota dormia ali. Venha. Repetia, encaixando a chave na fechadura e abrindo a porta. Estamos com um novo cozinheiro e ele é incrível. Pelo menos experimente um dos seus pastéis. Tem certeza? Perguntou ela, agarrada ao saco de dormir, como se fosse um escudo. Certeza absoluta. Acendi as luzes e segurei a porta aberta. Via espiar pela janela o brilho acolhedor do café iluminado e tive certeza de que não conseguiria resistir. Estava certa. Obrigada, murmurou ela cabisbaixa ao entrar pela porta atrás de mim. Pude então observá-la melhor. E era uma coisinha miúda, só pele e ossos, com o cabelo louro comprido e embaraçado, emoldurando um rostinho fino. Quantos anos teria, pensei. Era difícil saber ao certo. 16, 18, 14. Havia em seus olhos um cansaço que era de partir o coração. E senti uma pontada incômoda por dentro ao rememorar meus próprios anos da adolescência, a casa acolhedora e confortável, proporcionada por meus pais, a cama macia, as refeições na mesa,
a mesada para as roupas. O que teria dado errado na vida desta menina para ela passar as noites do lado de fora do meu café, para ter deixado sua casa para trás? Sente-se, pedi. Deixe-me buscar algo para você beber. Quer alguma coisa quente ou um refrigerante gelado? Ou os dois? Seu olhar se deslocou para o cardápio escrito a giz e ela passou um momento em silêncio. Depois virou o rostinho fino para mim, com uma expressão de anseio nos olhos. Será que eu posso? Posso tomar um chocolate quente, por favor? Pobrezinha, era só uma criança. É claro que pode. Respondi pegando uma caneca e pondo nela algumas colheradas de chocolate em pó. A garota se expressava bem, eu havia notado, e era bem educada, com aquele por favor no final. Seu sotaque era sulista, mas sem os R's ásperos do sudoeste da Inglaterra. Eu me chamo Eve, aliás, acrescentei, misturando leite quente ao chocolate. Quer que eu ponha chantilly e uns marshmallows? Sim, por favor, disse ela, prendendo uma mecha de cabelo atrás da orelha. Com certo constrangimento, meu nome é Feb, disse, depois de um instante. Quem saberia dizer se esse era seu nome verdadeiro ou se ela estava me enganando com um nome falso? Como quer que fosse, achei que tínhamos feito algum progresso. Eu era a Ivy e ela era a Feb. Tudo bem, era um começo, pelo menos. Pronto, aqui está, falei oferecendo a bebida. Quanto à comida, há 2 tipos de pastéis, ou bolos, ou posso fazer umas torradas, o que prefere? Ela pegou um pouquinho do creme com uma colher de chá e o lambeu. Uma expressão fugaz de prazer perpassou seu rosto, mas depois as cortinas desceram e ela voltou a ficar arisca. Murmurou alguma coisa e baixou os olhos para os dedos sujos, com os quais brincou no colo. O que foi? Perguntei sem saber direito se ela ficaria à vontade, caso eu me sentasse ao seu lado. Era como tentar atrair um animal cauteloso para fora do esconderijo, querendo fazê-lo entender que não íamos machucá-lo. Quanto custa? Murmurou ela, ainda sem fazer contato visual. Quanto? Ah, meu Deus, ela estava achando que eu ia cobrar. Nada, respondi firme. Não a convidei a entrar para fazer uma venda. Eu a chamei porque... Encolhi os ombros desamparada. Porque desde a primeira vez que a vi dormindo lá fora, fiquei preocupada. Ela levantou o queixo. Não precisa se preocupar comigo, disse, com toda a condescendência glacial e mal orientada que só um adolescente é capaz de usar. Eu sei me cuidar. Era muito claro que não era o caso, mas não me pareceu que apontar isso pudesse ajudar. Está bem. Voltei para trás do balcão. Vou comer um pedaço desse bolo da Rainha Vitória, informei levantando a tampa de vidro. E posso lhe dizer que está absolutamente delicioso. Quer que eu corte uma fatia para você também? Mais uma vez, a hesitação, como se ela pesasse as coisas na balança. O que estaria passando pela sua cabeça? Ela se mostrava obviamente tentada pela comida, mas será que temia de algum modo ficar me devendo por isso? Já tem uns 2 dias, menti. Por isso é provável que eu tenha que jogá-lo fora amanhã. Você me faria um favor, na verdade, se comesse um pouco. Eu preferiria muito que ele fosse comido a vê-lo desperdiçado. Sim, por favor, disse ela em voz baixa, bebericando o seu chocolate. Certo. Retruquei cortando 2 fatias e procurando não parecer satisfeita demais.
Eu ainda não ia dizê-lo, mas agora que tinha visto com meus próprios olhos o quanto ela era jovem e vulnerável, de jeito nenhum ia deixá-la dormir ao relento, de modo algum. Ia fazê-la comer alguma coisa, ver se ela queria tomar um banho e depois dizer que ela podia ficar no quarto de hóspedes. O rosto horrorizado do Matthew apareceu na minha cabeça. Deixá-la ficar? Você nem conhece a garota, deve ser viciada em drogas. Vai fazer a limpa, roubar todo o seu dinheiro e fugir. Não seja tão ridícula. Bem, ele tinha certa razão. Eu não conhecia a garota e sim, era bem possível que fosse viciada, mas também era jovem e estava dormindo do lado de fora do meu café. Quem quer que ela fosse, qualquer que fosse a sua situação, eu não ia mandá-la de volta para a rua. Pus os pratos na mesa e me sentei. Pronto. Você tem sorte por eu não estar mais fazendo os bolos. Uma senhora encantadora chamada Anne é quem os faz agora. Se este fosse um dos meus esforços caseiros, não seria nem de longe tão gostoso, pode crer. Phoebe não estava escutando. Estava enfiando uma ponta da fatia na boca e mastigando depressa. Um lampejo de prazer perpassou seu rosto e de repente ela pareceu muito mais nova, como uma criança comendo bolo de aniversário num chá comemorativo. Senti um aperto no peito. Ao me perguntar por que diabos ela estaria nas ruas e onde estavam seus pais, e o que me caberia fazer como a adulta nessa situação. Brinquei com meu bolo enquanto pensava. Eu não estava com fome, na verdade, e só tinha dito que ia comer na esperança de que isso a estimulasse a aceitar uma fatia. Eu não queria fazê-la fugir assustada, insistindo muito em que ela entrasse em contato com os pais ou até com a polícia, mas apesar disso, sentia a responsabilidade moral de fazer alguma coisa. Escute, falei depois de algum tempo, Phoebe, eu tenho um quarto de hóspedes, sabe? Você será bem-vinda para ficar aqui se... Droga, foi muita coisa cedo demais. Ela já começou a se levantar, segurando o saco de dormir velho e sujo. Eu estou bem, insistiu. Já disse, eu sei me cuidar. Também fiquei de pé, intuindo que a situação ia escapando do meu controle. Mas não quero que você tenha que dormir na rua. Ela já ia andando depressa para a porta e fui atrás. Espera, por que não passa a noite aqui e posso lavar seu saco de dormir para você? Não, respondeu ela, rígida. Obrigada pelo bolo, mas tenho que ir. Para onde? Indaguei enquanto ela desaparecia a porta fora. Feb! Mas ela já descia a escada correndo e se afastava. Eu a havia assustado. Volte quando quiser, gritei para a escuridão. É sério, você é bem-vinda aqui. Ouvi seus passos leves na areia. E então se fez silêncio, exceto pelo barulho do mar. Phoebe desaparecera. Passei alguns minutos no deck, para o caso dela voltar e mudar de ideia, mas não voltou. Soprava do mar uma brisa fria, combinada com os salpicos de chuva, e eu me senti infeliz e boba por tê-la feito partir para sabe-se lá onde. Onde Phoebe ia dormir agora? Torci para a chuva não apertar. Torci para que ela conhecesse algum outro lugar em que pudesse se abrigar. Na manhã seguinte, olhei pela janela para ver se Phoebe tinha voltado durante a madrugada para tornar a dormir no deck, mas não havia sinal dela. O tempo estava frio e nublado, mas, de acordo com o serviço de meteorologia, este deveria ser o último dia sem chuva por algum tempo. Pelos meus cálculos, supus que isso significaria outro dia movimentado na praia, mesmo que o sol não viesse dar as caras.
no estilo clássico dos turistas de feriados britânicos. Todo mundo se arrastaria com obstinação para a areia, sofrendo com arrepios e irritações da pele por causa da exposição ao vento, e também com dedos congelados, entre os que fossem suficientemente malucos para entrar na água, tudo em nome de um feriado à beira-mar. Eles fariam filas de dar a volta no quarteirão para comprar meus chás, cafés e lanches quentes, já podia prever. Ed chegou às 8h30 e começou a preparar a massa para uma nova remessa de pastéis de forno. O que teremos hoje, chefe? Perguntei, entregando-lhe um café. Vou fazer cordeiro com hortelã, um clássico da Cornualha, e um de legumes, respondeu ele, esfregando pedaços de manteiga na farinha. Ótimo! Ainda temos um pouco dos de ontem, então vai haver uma boa variedade. Ele deu uma piscadela. O plano é esse. E também temos um novo membro na equipe que vai começar hoje. Informei, ainda relutando em sair da cozinha. Gostava de vê-lo trabalhar, percebi. Além disso, sabia que em mais ou menos 1 hora começaria a correria do meio da manhã. E eu só teria outra chance de vê-lo quando todos os fregueses do horário de almoço tivessem ido embora. Ela se chama Rachel, é australiana, mas andou trabalhando como garçonete em Londres, num restaurante chamado Duke's, no West End, acho. Ah, é? Ed não levantou a cabeça de sua preparação da massa, mas senti que ficara tenso por alguma razão. Já ouviu falar dele? Ed balançou a cabeça, ainda sem me encarar. Não. Semicerrei os olhos, tenho certeza de que estava mentindo. Ah, meu Deus, não é o tal em que você trabalhava, é? Indaguei, as palavras jorrando feito uma torrente. Seria meio esquisito, não? Não, não é o lugar em que eu trabalhava, respondeu ele curto e grosso. Qual era o nome do restaurante em que você era chefe? Perguntei curiosa. Tinha-me ocorrido, ao ler o currículo da Rachel, que a rigor eu não sabia quase nada sobre o Ed. Nenhuma referência, histórico, nada. Tudo o que eu tinha era a palavra dele e o deixar assumir o controle da cozinha. Não me entenda mal, eu estava muito grata pela presença dele no café. E até o momento tudo tinha sido fantástico, mas me passara pela cabeça a ideia de que esse não era um arranjo típico. Outros gerentes de cafés não deviam ser tão descansados em matéria de deixar um perfeito estranho tornar-se seu chefe, sem primeiro descobrir umas informações básicas. Bem, outros gerentes de cafés não se encontravam no estado aflitivo de desespero em que eu me vira. Ive, eu adoraria bater papo, mas preciso mesmo cuidar destes pastéis, respondeu Ed e senti estar sendo dispensada educadamente, mas com firmeza. Tudo bem. Arqueei as sobrancelhas, mas ele continuava a não olhar para mim e não notou. Ótimo, respondi e saí a passos rápidos da cozinha. Então ele não queria falar sobre o assunto. Legal, tudo bem. Não era como se eu o houvesse empregado oficialmente nem nada, afinal. Ele só estava me fazendo um favor, me ajudando na cozinha por uns dias. Eu não podia exatamente ter um chilique e começar a exigir respostas, podia? Mesmo assim, apesar de não ser da minha conta, a reticência do Ed era meio estranha, meio misteriosa. Fiz outra xícara de chá para mim e comecei a escrever os novos recheios de pastel no cardápio, tentando tirar aquilo tudo da cabeça. Abri o café às 9 horas para os fregueses madrugadores em busca do café da manhã. Logo em seguida, minha nova funcionária apareceu, 5 minutos adiantada, perfeito. E imediatamente pôs a mão na massa.
Quase na mesma hora, percebi que ela era uma garota descontraída e com nervos de aço, que tinha um sorriso para cada cliente e não temia sujar as mãos. 1 milhão de vezes melhor do que a rabugenta Saffron e o Seb, que era um amor, mas meio tapado. Há quanto tempo está morando no Reino Unido? Perguntei entre um freguês e outro. 6 meses, quase sempre trabalhando em Londres, mas passei umas semanas em Edimburgo e Glasgow, visitando parentes e viajando um pouco, mas aqui é ótimo. É bonito mesmo, no fundo sou uma garota praiana, senti saudade do mar. Eu sorri e disse: acho que no fundo também sou uma garota praiana. Entre servir chás, cafés e pastéis, os novos tinham aspecto e aroma exatamente tão deliciosos quanto os da véspera. Descobri que Rachel ainda ficaria por mais 6 meses antes de ter que voltar para a Austrália e estava economizando para dar uma voltinha pela Europa antes disso. Eu adoraria visitar Paris. Ela suspirou, sonhadora, e passar 1 ou 2 semanas na Itália. E Amsterdã parece muito legal. Ah, e Barcelona. Abriu um sorriso. Por isso é bárbaro você ter me dado um emprego aqui. Vou trabalhar em todos os turnos que você quiser empurrar para cima de mim. Cuidado com o que deseja, hein? Respondi. Ed passou quase toda a manhã na cozinha, mas, quando dei um intervalo a Rachel, às 11h30, e passei a ser a única atrás do balcão, ele veio me trazer os pedidos para me poupar de correr para lá e para cá o tempo todo. Havia acabado de trazer 2 pastéis córnicos para a viagem quando uma coisa estranha aconteceu. Oi, disse uma das freguesas, uma mulher de meia idade com cabelos louros platinados, um bronzeado de Saint-Tropez e óculos escuros de grife na cabeça. Olhava fixo para Ed. Conheço você de algum lugar, não é? Falava com uma pronúncia clara e bem articulada, do tipo que nos faz prestar atenção, interessada e sim, está bem, curiosa. Olhei do rosto dela para o dele e vi Ed enrubescer e parecer mais sem jeito do que eu já ouvira. Acho que não, disse ele, entregando-me depressa o saquinho com os pastéis e se afastando. Eu já ouvi sim, com certeza, insistiu ela com voz apocopada e confiante. Pensativa, deu uma batidinha no balcão com a unha pintada de vermelho. Com certeza. E então, uma expressão de triunfo surgiu em seu rosto. É isso! Não era você o chefe no... Ah, como é mesmo o nome daquele restaurante? Não, sinto muito, disse ele, esgueirando-se para a cozinha. Só trabalho aqui. Não sou ninguém. Fez-se um silêncio incômodo. Depois de ele desaparecer, e a mulher ficou olhando fixo, intrigada. Que estranho! Eu tinha certeza de que era ele. Em geral, minha memória é muito boa quando o assunto são rostos. Mordi o lábio. Por que Ed estava sendo tão esquivo? São 5 libras, por favor. Anunciei educadamente. Ela me entregou o dinheiro ainda com ar perplexo. Eu poderia jurar que era ele, disse falando consigo mesma. Obrigada. Ed não saiu da cozinha durante o resto do dia. Havia algo esquisito acontecendo, mas não consegui me animar a perguntar por que ele estava tão esquisito. A última coisa que eu queria era que ele se aborrecesse e Deus me livre fosse embora, justo quando começava a se tornar tão indispensável. Ainda assim, eu não era boba nem nada. Qualquer um podia perceber que Ed estava escondendo algo importante.
Eu tinha que achar um jeito de descobrir por que diabo ele estava fazendo tanto mistério. A tarde passou sem nenhum grande drama. Os pastéis vinham se mostrando muito populares, sendo o clássico pastel da Cornualha o campeão de vendas do dia, seguido de perto pelo de frango com legumes. Eu ainda não me decidira sobre o meu favorito. Havia pensado que fosse o de frango, até provar o de cordeiro com hortelã no almoço, tão delicioso que fiquei dividida. No fim do dia, tínhamos vendido todos os pastéis e todos os bolos também. Rachel fora fabulosa, boa de papo e esforçada, e o melhor de tudo, tinha uma amiga, Lia, que chegaria a Cornualha em breve e também estava à procura de emprego. Então, se você precisar de outra garçonete, ela é a pessoa certa, dissera Rachel. Um montão de experiência, trabalhadora, muito divertida. Parece perfeito, obrigada. Fiquei tão feliz que nem a ideia de sair com Ruth à noite me aborreceu. Sou tão boa quanto você, Ruth. Treinei dizer diante do espelho depois de passar o batom. Tão boa quanto foi a Amber que disse logo, deve ser verdade. Ruth chegou dirigindo um grande Ford Galaxy com Hugo e Isabelle, presos pelos cintos de segurança nos bancos traseiros e Thea no do meio. Ruth e o marido estavam na frente, de modo que abri a porta de correr lateral e olhei para trás. Boa noite, meninos, disse. Estão curtindo as férias? Sim! Gritaram as crianças em coro. Hoje nós visitamos um castelo fantástico em Launceston, não foi, gente? Disse Ruth. Vistas fabulosas da torre. E andamos de barco, contou Isabelle. Mas Hugo ficou meio enjoado, não foi, Hugo? Hugo ignorou a irmã. Você pode sentar no meio com Thea, disse Eve. Disse ele, inclinando-se para a frente. Tinha apenas 9 anos, mas possuía um ar de autoridade. Eu era capaz de imaginá-lo em alguns anos nas câmaras dos comuns, dirigindo-se do mesmo modo ao primeiro-ministro. Isso se ele próprio não fosse eleito primeiro-ministro, é claro. Conhecendo Ruth, ela já o devia estar preparando para o cargo. Isabelle e eu não gostamos de sentar perto dela porque ela é muito levada, continuou ele. Entre logo para podermos ir andando, disse Ruth, no assento do motorista. Thea, de 2 anos, abriu-me um sorriso deslumbrante, quando entrei com toda a deselegância. Vestido bonito, disse, esticando-se e dando tapinhas no tecido com a mão pegajosa. Vestido bonito, tia Chive. Atrás de nós, Hugo e Isabelle soltaram gargalhadas altas. Tia Chive, ela acha que você faz um monte de xixi, disse Isabelle, quase cuspindo as palavras de tanto rir. Isabelle, rebateu Ruth, virando para trás com um olhar severo de reprovação. Nada de palavras grosseiras, por favor. Sinto muito, Eve. Eles estão agitadíssimos. Ah, eu não me incomodo, respondi colocando o cinto de segurança, desde que não seja tia Cacavi, é claro. Talvez eu tenha que fazer sérias oposições a ser chamada por este nome. Houve gritos chocados de prazer no banco dos fundos. Tia Cacavi! Guinchou Isabelle, quase fazendo xixi nas calças, enquanto Hugo roncava de tanto rir, lembrando muito um javali sem fôlego. Tia Cacavi! Linhas rígidas surgiram em torno da boca da minha irmã quando ela deu a partida no carro. Eve, não os encoraje, por favor,
disse ela com a voz tensa. Faço o melhor que posso para manter as piadas de toalete fora da vida familiar, mas... Mamãe falou toalete, anunciou Thea toda alegre e os dois mais velhos recomeçaram a rir. Suas gargalhadas estridentes eram contagiantes e não pude deixar de entrar na dança. Já chega, crianças, disse Tim, embora eu tivesse certeza de haver captado um vislumbre dele rindo sozinho. Fiquem quietos. Senti certa culpa pelo declínio no padrão da conversa e tentei me redimir. Então, onde vocês estão hospedados? Perguntei muito educada enquanto Ruth saía de Carrowen e transpunha uma curva fechada à velocidade segura de 40 quilômetros por hora. Uma fila de carros já começava a se formar atrás de nós, numa casinha de veraneio logo na saída de Rock, respondeu Ruth. Também estivemos lá nos últimos anos, então é quase como se a casa fosse nossa. Tive uma súbita visão dela, falando com seus amigos de Oxford sobre sua casinha na Cornualha, como se tratasse de um segundo lar pertencente a eles, sem mencionar que a casa pertencia a outra pessoa e que eles meramente a alugavam. Mas eu devia estar sendo injusta. Seja boazinha, Eve, faça um esforço. Parece ótimo, falei. E vocês passaram a semana inteira lá? Sim, tivemos muita sorte. Por mais que eu gostasse de minha irmã, e gostava sinceramente, ela seria bem mais agradável sem tanta presunção na voz. Tim conseguiu tirar a semana inteira de folga no trabalho, de modo que vamos ficar até sábado. Franziu a testa ao dobrar uma esquina e ver um trator chacoalhando mais adiante. Ai, meu Deus, um trator! Era só o que faltava. Não sei como as pessoas aguentam dirigir aqui. Reduzimos a velocidade e ficamos colados no trator. Os carros atrás de nós aproveitaram a oportunidade para ultrapassar, em ousados arrancos de aceleração, mas Ruth não pareceu achar que esta fosse uma alternativa. Eu estava começando a ficar com fome e pus a mão na barriga. Seria uma longa viagem. Virei-me para trás e sorri para Hugo e Isabelle. Querem brincar de eu vejo com meus olhinhos? Disse Ruth. Algum tempo depois, quando estávamos finalmente sentados no restaurante e havíamos feito os pedidos, aqui é agradável. Era agradável, aprazível até, para quem preferisse esse tipo de vocabulário mais pomposo, como deviam preferir muitos fregueses da casa. Era um restaurante em Triggerrow, que fora recomendado pelo exemplar do Tim do Guia de Férias da Associação Automobilística, e estava cheio de casais muito semelhantes aos dois, todos vestindo roupas de grife, acompanhados por filhos de vozes confiantes matriculados em escolas particulares, batizados com nomes como Henry, Silly. Mas acontece que, até chegarmos ali, Thea tinha pegado no sono e agora estava de mau humor e com o rosto vermelho, enquanto Hugo e Isabelle estavam entediados e reclamando. E fazia pelo menos 20 minutos que meu estômago roncava. Também havia começado a cair uma chuva torrencial. Um pouco mais chique do que o café, hein? Disse Tom com ar condescendente. Você pode pegar umas dicas, Eve. Respondi, tentando não reagir à estocada dele. Ora que se danasse, não dava para ignorar. Estava farta de ser tratada como inferior, inclusive no meu próprio ramo de atividade. Mas, na verdade, são experiências bem diferentes, Tim. Lembrei no mesmo tom condescendente. Meus fregueses vêm da praia.
em vez de se arrumarem para uma ocasião especial, de modo que não há realmente como fazer comparações. Nós estamos pensando até em expandir, a passar a abrir em algumas noites, portanto. Sério? Perguntou Ruth, surpresa. Lançou um olhar irritado para Hugo, que girava seu garfo sem parar, perto demais de Isabelle. Dê isso aqui! Sibilou ela, estendendo a mão e lhe arrancando o garfo. Não vamos querer que isso entre no olho de alguém. Sim, falei. Tenho um novo chefe que está muito interessado em experimentar um serviço noturno nos fins de semana e por isso pensei em tentar. Não que Ed e eu houvéssemos conversado mais sobre esta questão, reconheci. Minha esperança era que ele não tivesse desistido da ideia. Agora que tivera a experiência em primeira mão de como era trabalhar comigo. A questão é que quando a pessoa é seu próprio patrão, acrescentei em tom arrogante, bem ciente de estar me rebaixando ao nível deles, ela pode modificar as coisas como bem entender. Engulam esta, seus assalariados, tive vontade de acrescentar. Enfiem isto no seu plano de aposentadoria da empresa. É óbvio que você vai precisar do cardápio certo para um serviço noturno, disse Tim, em tom sapiente. Estava óbvio para mim que todos aqueles anos trabalhando como acadêmico tinham lhe proporcionado uma profunda compreensão do ramo dos restaurantes. É claro, respondi, resistindo à ânsia de acrescentar um grosseiro. Sério? Não diga. E é óbvio que você precisa de mais funcionários. Ruth deu uma risadinha. Parecia bastante caótico quando estivemos lá ontem. Fiquei com pena, sabe? Deu para ver que você estava com dificuldades. Senti meus punhos se cerrarem embaixo da mesa. Você é tão boa quanto ela. Amber me dissera, lutei para me agarrar a isso. Eu queria provar o sorvete do seu café, tia Eve, mas a mamãe não deixou, disse Isabelle, pondo sua mão na minha. Eu a apertei. Bem, então você terá que voltar outra hora, respondi, me esforçando para não deixar que minha irmã me afetasse. Algum dia ela teve peito para fazer alguma coisa espontânea? Não. Temos uma porção de sabores gostosos. Easy. Baunilha com framboesa, chocolate, crocante de chocolate com hortelã. Qual é o seu favorito? Ela abriu um sorriso. Era meiga, a Isabelle, com suas sardas e o cabelo preto na altura dos ombros, a franja na altura dos olhos. Chocolate! Declarou ela com seus redondos e solenes olhos cor-de-mel. Thea empertigou-se em sua cadeirinha, onde brincava com um cachorrinho de pelúcia. Quer chocolate? Disse. Chocolate, agora! A Thea acha que vamos comer chocolate agora. Hugo gargalhou. Como? Se fosse a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. Ela acha que aqui é um restaurante de chocolate, onde só se come chocolate. Bem, Thea começou Ruth. E tudo é feito de chocolate, interrompeu Isabelle. Até as cadeiras e as mesas. Ela fingiu mordiscar a mesa de madeira. Que delícia! Ah, isso seria bom, falei sorrindo para ela. Vou comer sua cadeira, Izzy. Nham, nham. Pare com isso, Isabelle, repreendeu Tim. Vou comer a cadeirinha da Thea e aí
Ela vai poder fugir e fazer travessuras, disse Hugo, inclinando-se e fingindo morder a cadeira. Thea deu gritinhos de animação e acertou a cabeça do irmão com o cachorro malhado. Eu ri. Os meus sobrinhos eram muito mais divertidos do que eu lembrava, mas Ruth e Tim estampavam expressões de reprovação. Comportem-se, sibilou Ruth. Aqui é um restaurante fino, não um parquinho. As pessoas estão olhando. Não havia ninguém olhando, era coisa da cabeça dela, mas Isabelle, agora claramente querendo bancar a pateta, fez uma careta e acenou. Oi, gente, disse rindo. Oi, gente, repetiu Thea. Ela disse gente, explodiu Hugo. É assim que se chamam as pessoas que fazem montes de xixi. Hugo, Isabelle e Thea, agora chega, disse Tim num tom de voz baixo e ameaçador. Os risinhos e os roncos pararam imediatamente. A alegria destruída num instante. Desculpa, papai, disse Hugo baixando os olhos para o colo. Nossa comida chegou, de modo que o momento acabou, graças a Deus. Foi desconcertante sentir que eu tinha mais coisas em comuns com meus sobrinhos do que com minha irmã e meu cunhado. O que dizia isso a meu respeito? Não tive certeza de querer saber a resposta. Ah, eu lhe contei? Perguntou Ruth, cortando em pedacinhos a comida da Thea. Vimos o Matthew na cidade no sábado com a Jasmine, é isso? Ele disse que vocês dois tinham terminado. Não, ela não tinha contado. Sabia perfeitamente que não havia me contado nada. E Jasmine? Quem era Jasmine? E por que Ruth achava aceitável incluir, com displicência, nomes de mulheres em histórias sobre o Matthew, diante de pratos caríssimos de peixe com fritas? Ah, respondi em tom neutro, bebericando meu vinho. Pus um naco de frango na boca e mastiguei mecanicamente. Está uma delícia. Nós o vimos no posto de gasolina quando estávamos abastecendo o carro para vir para cá, disse Tim. Você sabe, aquele logo antes de se entrar no anel rodoviário. Aham, falei como se não desse a mínima. Por dentro, vasculhava mentalmente cada conversa que já tivera com Matthew, para ver se conseguia achar alguma lembrança de uma menção dessa tal de Jasmine. Quem diabos era ela? E que diabo estariam fazendo no carro do meu namorado? No carro do meu ex-namorado, melhor dizendo. Eles estavam indo a Malvern para um fim de semana de caminhadas, disseram, prosseguiu Ruth. Eu me perguntei se ela estava sendo completamente insensível ou se extraía algum tipo de prazer perverso em me contar tudo isso, de me pôr no meu lugar como de praxe. Vingança pelo comentário sobre eu ser minha própria patroa, sem dúvida. Torci para que ela calasse a boca cheia de batom. Eu não queria saber. Não queria saber sobre fins de semana de caminhadas em Malvern com a Jasmine. Na verdade, eu queria saber, sim, queria saber tudo. Bom para eles, falei, sem conseguir tirar a amargura da voz. Matthew sempre foi um idiota antiquado. Ele pode pegar seus fins de semana de caminhadas em Malvern e enfiar no... Parei, lembrando-me das crianças de olhos arregalados, atentas a cada palavra minha. A tia Chive disse idiota, anunciou Thea. E ela ia dizer algo mais, ainda mais grosseiro,
disse Hugo, dando risada. Felizmente, isso bastou para que Ruth decidisse mudar de assunto. E durante o resto da refeição, conversamos sobre assuntos mais seguros, como jardinagem, aulas de tênis, que ela vinha fazendo, os chatos, os xixis e os rabos dos ex-namorados não fizeram mais nenhuma apariçãozinha, e eu não saberia dizer quem ficou mais aliviada, se minha irmã ou eu. Mas ela havia demonstrado que tinha razão. Mais uma vez, tinha deixado claro que quem era superior na família era ela. Sou tão boa quanto você, Ruth. Eu dissera diante do espelho naquela noite, mas não era. E nesse ritmo nunca seria. Dei um suspiro e comi minha comida, sem sentir gosto de nada.